Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um Top 10. Vocês gostam de Top 10? E hoje vamos falar sobre jogos que estamos aguardando para esse ano de 2022. Fizemos uma lista mais ou menos parecida, mais ou menos, que foi jogos, top 10 jogos que eu quero na minha estante. Mas naquela lista em si, não tinha necessariamente jogos que tipo são lançamentos, assim, não todos, para 2022. Então, você pode dar uma olhada naquele vídeo e é até bom porque ele pega alguns lançamentos anunciados para aqui no Brasil e aí a gente tipo já se aproveita, né? Porque foi difícil ficar só em 10 aqui para vocês nessa listinha, tá bom? Então se você gosta de top 10, por favor, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreva, considere se inscrever e ative o sininho para receber nossas notificações, tá certo? Então vamos para essa lista top 10 jogos que serão lançados ou foram anunciados que serão lançados em 2022 aqui no Brasil. Deixando claro para vocês que a sequência do que é apresentado aqui não quer dizer que tipo esse jogo aqui é o melhor, é o top, que é o que eu mais quero de todos os tempos. Não, esses 10 são os que estão assim, nossa, teve uns que ficaram de fora que eu foi triste, mas tinha que botar uma galera e tinha que sair outra para ficar 10, tá bom? Porque nas regras primordiais de geradores de conteúdo, top 10 tem que ser só 10, né? Nas regras matemáticas também, que fazem sentido. Enfim, meu número 1 para explanar para vocês é My First Stone Age. Esse jogo que eu tô aguardando é exclusivamente pensando em Amandinha. Ele é um jogo do Marco Telbner e é um jogo onde você vai ter a sensação mínima possível de lembrança do jogo Stone Age, tá? Ele vem daquela linha de jogos My First alguma coisa. Esse é o My First Stone Age e eu achei ele muito legal para a idade de Amanda, que ela vai fazer 6 anos em abril. Então essa idade dela é bem legal porque o jogo ele é um jogo de memória e onde você vai ensinar as questões de objetividade para as crianças, onde você precisa dos recursos específicos para poder construir suas cabaninhas. Então elas vão ter seus trabalhadores não, né? Mas vai ter seu peãozinho lá e ele vai ter que ir para os locais atrás de recursos, mas a forma que ele vai é através da revelação das fichinhas onde tem o símbolo do local onde ela vai conseguir o recurso. Então durante a partida você vai tentando decorar onde está esses recursos para você ir atrás exatamente do que você quer. Tem uma parte lá de mercado onde você faz uma pseudo troca assim, não tão, oh meu Deus, que troca, mas é onde você pode ir atrás de um local específico para trocar um recurso que você tem por outro. E aí é interessante porque você vai ter essa ideia do tipo assim, se o lugar de ação que eu preciso ir tá já liberado, eu tenho que correr atrás do mercado que eu posso fazer trocas, né? Então eu acho bem legal, o visual dele é muito bonito, peças grandes onde você vai sentir os recursos, tipo a criança e sentir até a criança 4, 5 anos vai curtir o jogo, porque ele é bem simples nas regras, mas também divertido para crianças e adultos, né? Você acha que adulto tipo vai ser melhor que criança? Cuidado que tem adultos que tem uma memória ruinzinha, mas aí também tem a questão de estratégia que você percebe que tem uma diferença para adultos, que onde você vai, você sabe que vai trocar só 2 de lugar, aí talvez você pode ter uma mudança de regras quando adulto estiver jogando. Enfim, eu acho que é um jogo bem divertido para adultos e crianças. Esse jogo foi anunciado pela Devi. Número 2 foi anunciado pela Grok Games, é a Libertalia Winds of Gale-Crest. É um jogo que é uma reimplementação temática do jogo Libertalia com piratas, aquele antigão onde tem no BGA, acho que é 10 anos atrás do jogo. E ele traz as regras desse jogo e transforma esse jogo para melhoria de regras, mudança de temática, visual diferentão. Eu vou dizer que a princípio, quando eu soube que tipo não ia ser mais Libertalia Piratas, que era aquele
tipo um visual mais realista de desenho, né? Uma arte mais realista. Eu curto aquela temática, né? Mas quando eu vi vídeos do jogo, quando eu vi imagens do jogo, cara, tá muito bonito, tá bem interessante. Eles mudam algumas regras, mudam os poderes de personagem, traz novos personagens, porque antes eram 13, era 12. Enfim, acho que eram 13 personagens para cada tripulação, né? E agora são 15. Enfim, traz mais personagens, traz regras de desempate, traz uma maneira de agradar gregos e troianos, tipo um lado do tabuleiro deixa uma coisa mais de boas, assim, um jogo mais calmo, mas aí tem o outro lado que é mais tenso, aí tem eventos que acontecem, as pecinhas estão muito bonitas. Então, Libertalia, eu não tenho o jogo, o primeiro, sempre joguei no BGA, joguei dos começos sem entender nada do que está acontecendo, depois eu entendi o que estava acontecendo. Aí agora é a oportunidade de ter esse jogo com as regras melhoradas, com um tema diferente e talvez um pouco mais agradável para a família, né? Um visual mais agradável para a família, mais divertido e talvez mais equilibrado. Então, Libertalia, Winds of Gale Crest. Número 3, temos o bom do videogame. Esse aqui quase espiritualmente ele vai estar dividindo lugar com Gamecraft, que vem pela Grok também, mas o bom do videogame ainda não tem uma editora para chamar de sua, ele é independente, talvez seja financiamento coletivo, mas o bom do videogame, ele traz aquele espírito da nossa infância, da década de 80, 90, onde a gente saía para alocar jogos de videogame, e aí você pedia a mesada para poder comprar, ou então só alugava, e aí você pegava detonados para poder ajudar você a passar de fase, e você tinha que ser bom nos estudos para poder garantir algumas coisas legais. Então, o visual nostálgico, o tema do jogo que está bem inserido, o que você vai fazer de coleção de set, de tipos de jogo que você zera, que você detona, né? Porque você pode só jogar ou então detonar e mostrar lá no hall da fama que você detonou aquele jogo. E você vai fazendo esse set collection de jogos que tem referências aos jogos que a gente jogava naquela época. Eu achei muito divertido, eu achei muito bom esse jogo. Eu joguei, acho que foi no Tabletopia. É um jogo de Patrick Matheus com André Luiz Silva Negrão. Estou esperando o bom do videogame. Não sei por quem vem ou se é por financiamento coletivo, tá bom? Mas um jogo nacional aí na nossa lista. Meu número 4 é Bardwood Grove. Ele veio pela Mosaico Jogos, que já fez uma enquetezinha para saber qual é o nome traduzido que eles vão deixar. Eu me lembro que eu escolhi Gruta do Bardo, Gruta dos Bardos, alguma coisa assim. E o Bardwood Grove, ele, cara, já é um espetáculo no visual do tabuleiro, no visual da ficha do tabuleiro do jogador. Vocês são bardos que vão cantar melodias lá, não sei o que. E aí tem um pouco de deck building, tem alocação de trabalhadores, tem movimento em grade, e aí você é um dos bardos, e aí você vai fazendo seus combinhos com as cartas, vão colocando lá, e elas vão gerar recursos para você fazer as suas apresentações, cantar suas melodias. Tem um negócio massa no tabuleiro lá que você vai girando para conseguir recursos e ativar sua música lá para fazer alguma coisa. E aí, além dos componentes e visual bacana, tem esses elementos onde você pode comprar cartas para criar seu deck building, e você vai encantando criaturas da floresta para gerar recursos também para você. Então, pelo tema e pelas mecânicas envolvidas e pelo visual, eu acho que Bardwood Grove ele é um ótimo jogo, assim, que merece sua atenção para ver quando for lançado pela Mosaico Jogos. Bardwood Grove. Meu número 5 é o Boom Lake, é um jogo de Alexander Pfister. É isso aí, Pfister na área de novo. Ele vem para mesa jogos e é um jogo que chama atenção tanto pelo visual como também das mecânicas que ele traz para mesa. Ele é um jogo onde você é um colonizador, um cara que vai desbravar nas margens de um rio sua civilização, né? seu settler, seu acampamento. E aí você vai desenvolvendo e você quer desenvolver melhor que os outros jogadores, né? Como acontece na vida real. E aí, o que é que você vai fazer?
cada jogador tem um tabuleirinho individual e tem as pecinhas que você vai removendo para colocar no tabuleiro, fazendo determinadas ações, e isso vai liberando um rendimento para você, que pode ser dinheiro ou algum recurso. Mais uma vez, do visual que ficou muito legal. As ações que você tem, que ele lembra Puerto Rico, que é o que? Não que é exatamente do mesmo jeito, mas quando chegar a vez do jogador, ele vai pegar uma plaquinha lá do seu tabuleiro individual, e aí você vai colocar lá no começo e você vai fazer a ação do lado esquerdo, que é só você que vai fazer. E aí chega um momento que aí você vai fazer a ação do lado direito, que todo mundo pode fazer, inclusive você. Então é aquele sentimento do Porto Rico que você tem que dar uma olhada no que você quer fazer e ver os outros jogadores, o que eles estão fazendo, e que eles não vão se aproveitar tanto do que você vai fazer. No lado esquerdo, que é só você que faz, também tem umas combinações de cartas, porque dependendo da ação que você escolhe, se é sunset, que é tipo pôr do sol, dia e noite, você vai poder usar uma carta que você tem na mão, que isso vai gerar recursos para você fazer algumas ações. Então tem esse lance também, que não é só escolher algo que tipo vai ser bom para você, não vai ser tão interessante para os outros jogadores, mas algo que combine com as cartas que você tem na mão. E aí você vai fazendo essas escolhas, e quando você tira da ação tem lá um movimento da água, porque você vai ter um barquinho que vai, esse barquinho é como se fosse a contagem do tempo de jogo, porque você vai dar uma volta e depois vai de novo lá para baixo, e dependendo de onde terminar seu movimento e tal, dá o início do fim do jogo. Ele tem vários elementos que você pode fazer durante a partida. Eu tô falando só uma coisa bem superficial, mas eu acho que por ser Pipster, por ser algo que talvez seja porque assim, no Cloud lá ele não foi tão bem visto, mas o Boom Lake parece que o pessoal gostou, e a dinâmica do jogo que ela traz para a mesa, e como você, nesse estilo, nessa escolha de ação, né, de como fazer as ações, você traz essa interação maior entre os jogadores e prestar atenção porque os jogadores estão fazendo. Então, por esses elementos, Boom Lake é uma ótima pedida para quem curte o Pifster. E para quem não curte, dá realmente a atenção que, sim, esse aqui parece bem legal, esse jogo, do que ele escolheu pelo tema, tem boi também, mas assim, pelo tema, pelo que traz para mesa e visualmente falando também. Boom Lake vem para mesa jogos, vem para mesa jogos. O próximo jogo vem pela Conclave Editora, e eu torço para que seja 2022, o prazo já foi mudado para novembro para receber, eu tô achando que vem para 2023, mas vamos ver, vamos torcer. Vamos juntar as mãos para ver quando chega o The Witcher Old World. Se você não acompanhou quando ele foi lançado aqui, é tipo financiamento coletivo junto com lá fora, The Witcher Old World, ele pega a Era de Ouro dos bruxos, onde tinha monstro para doidado, ninguém ia tentar matar os bruxos assim por eles serem diferentes, né? Todo mundo queria que eles estivessem ali para detonar os monstros, né? É um jogo onde você vai evoluindo o seu bruxo, dando upgrade em seus atributos para ele poder derrotar os monstros e ganhar troféus. E aí esse jogo encantou pela visual, pelo tema, onde você vai fazer uma exploração pelo mundo e vai ter eventos que você vai ter que fazer e ter cartas certas para poder detonar esses eventos, ou fazer a escolha certa para pegar para pegar o benefício que você está precisando. Você vai ter deck building, onde você vai comprar cartas de feitiços, e onde você vai ter que gerar combos durante as batalhas para poder ganhar dos monstros, ou então vencer outros bruxos, que é uma maneira que você tem também. É um jogo, tem uma simetria entre os bruxos de casas diferentes, né? Casas, Harry Potter, de escolas diferentes. E aí você tem poderes diferentes com determinada escola que você escolher. E ele vem em duas maneiras, né? O jogo base e o jogo deluxe, que vem com as miniaturas do monstro, que fica bonito, né? Fica bonito no tabuleiro, as miniaturas dos monstros. E ele também veio com metas estendidas, destravadas, né? E então liberou mais monstros e liberou as expansões, uma expansão cooperativa, onde a gente enfrenta a caçada selvagem. Veio com várias outras expansões, que você bota monstros lendários, que você traz os magos,
que você vai para Skellige. Então o jogo em si, quem pegou tudo, né, vai ter uma baita conteúdo, uma big box gigantona. Quem pegou a Deluxe vai ter miniaturas que foram destravadas durante o financiamento e vai ter uma experiência muito bacana no universo do The Witcher. Se você curte The Witcher, ele foi uma ótima pedida, assim, principalmente porque foi dito que a tradução estava sendo feita bem de perto por pessoas que são experientes na tradução feita dos jogos do The Witcher. Então, tipo, elementos que você quer uma imersão ou uma localidade para o videogame, que falas e tipo jeito de falar que o pessoal usou na tradução do jogo The Witcher, vai ter no jogo tabuleiro. Então, vai ter uma localidade pro que você já viu no videogame do The Witcher. Então, The Witcher Old World, eu tenho uma ótima expectativa da qualidade do que vai ser entregue em termos de componentes e visual. E pelo que eu vi do jogo em si, é uma exploração onde você vai andar pelo mundo, fazer várias coisas, pegar várias referências, tipo jogar poker, vai lutar com monstros. E como ele estava no começo, tava muito, tipo, os monstros em si tinham um poderzinho diferentezinho, mas não se diferenciava tanto quanto ia até a batalha. E graças ao financiamento e ao feedback das pessoas e as metas estendidas, já vem com a expansão Wild Hunt, eu acho que o nome é esse, que já deixa personalizado cada monstro que você vai enfrentar. Ele vai ter um deck, não um deck inteiro próprio, eu acho que 12 cartas próprias misturadas lá, que você vai sentir que está brigando com aquele determinado monstro. Então você vai se preparar para aquele monstro, né? Então eu acho muito legal como o financiamento incrementou o jogo, deixou o jogo mais parrudo em termos de componentes, mas também parrudo em termos de regras, tipo, escutando feedback e escutando os feedbacks corretos, né? Então, The Witcher Old World, torço para que seja em 2022. Está em novembro já, naquele peinha de tipo, olha, talvez seja no próximo ano. Mas, vamos lá, 2022, The Witcher Old World. Número 7 é o Bitoku. É um jogo que fez um hype danado e tipo, esgotou rapidamente lá fora. Vai vir pela Devir aqui no Brasil. Ele é uma ode tipo assim, uma homenagem ao estúdio Ghibli, praticamente. Você vê muito de Mononoke Hime ali. Vocês fazem o papel de espíritos da floresta que estão querendo transcender para ser o grande espírito da floresta. Que Mononoke Hime era aquele alce com a cabeça cheia de chifre, que tipo, uau, é super parecido com o que está no Bitoku. Mas eu acho que eles não vão admitir, né, para royalties com o estúdio Ghibli. Mas cara, é um jogo pesadíssimo. Eu acho que eu nunca tive um jogo bem pesado assim na nossa coleção, mas eu tô bem interessado em que seja esse. Se você ver o tabuleiro, nossa, é uma coloração gigantesca e você tem que fazer, tem vários tipos de ações que você faz, coisas demais que você tem que se preocupar. Quem gosta de euro pesado, Bitoku é uma ótima pedida para você. Eu gosto muito do tema e o visual, que é o que faz referência ao estúdio Ghibli. Ele tem esse de alocar trabalhadores, colecionar componentes. Ele tem umas ações interessantes do tipo, porque você coloca dados, tem a questão dos dados, e aí dependendo da força do dado, mais difícil faz com que outros jogadores possam pegar seu lugar, mas também, né, você tem que fazer um trabalhozinho para conseguir modificar esses dados para fazer as ações. Você tem que se preocupar, talvez pegar yokais para lhe dar poderes. Tem os peregrinos que você vai colocando, tem um caminhozinho que você vai fazendo com os peregrinos e eles vão liberando recursos para você, recursos e poderes para você. Então, uau, essa coisa espalhada, cheia de ação que você tem que pensar, é aquele de, nossa, encharcar sua cuca pensando em várias possibilidades nas várias ações que você vai ter que fazer. É um jogo bem apertado entre os jogadores, né? E dizem que escalona bem nas várias quantidades de jogadores. Então, jogo que eu estou esperando, Bitoku, principalmente por fazer referência ao estúdio Ghibli, né? A arte, a cultura japonesa, mas também ser um dos mais pesadões que terei na coleção.
Meu número 8 é Ark Nova, tá vindo aí pela Grok Games. É um jogo onde você vai construir um zoológico, o seu zoológico, né? E muita gente tá dizendo que é um novo Terraform Mais. Bem, isso é verdade em termos de em termos de escolha do design das cartas, mas ele é um jogo realmente interessante. Você, dessa vez, você não vai ter um tabuleiro, já estou comparando com o Terraform Mais, mas não vai ter um tabuleiro no meio onde vocês se disputam, se matam ali dentro, não. Cada um de vocês vai ter um tabuleiro de jogador e tem um monte de coisa para você fazer. Aí tem as suas cartas de ação e você escolhe as cartas de ação que você vai fazer. E isso vai fazer com que você mude a ordem delas. Quando você usa, ela vai para o número 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E aí cada uma delas envolve certas coisas, como construir. Você vai construir espaços no seu tabuleiro, no seu zoológico, onde você vai colocar os seus animais. E aí esses espaços não é só colocar no tabuleiro, porque você tem que pensar em várias coisas importantes. O primeiro que você coloca, o primeiro prédio que você coloca, vai determinar a sequência de construções do seu zoológico, e todo mundo vai ter que ficar adjacente. Onde você coloca também, dependendo de onde você coloca, você vai liberar recursos para você, alguma coisa especial, porque tem alguns ícones no tabuleiro que você vai colocando e libera. Onde você coloca também, tem que pensar em termos de se é perto da água, se é perto de árvores, de pedras, porque para você fazer as ações dos animais, para colocar os animais, alguns deles precisam muito mais dinheiro, muito mais que dinheiro. Precisa de, o Flamingo precisa estar perto da água, o elefante precisa de cartas mais evoluídas. Enfim, são mais de 200 cartas diferentes entre si. Você vai poder baixar essas cartas de animais que você começa na mão, dependendo das construções que você faz e da ação do animal que você faz. Tem patrocinadores também que libera mais cartas para você, para fazer com que você ganhe poderes especiais ou recursos especiais, porque tudo isso se auto cada um precisa cada ação precisa de outra ação para fazer o combo certo, para ganhar pontuação, né? A forma que várias mecânicas são colocadas ali, com a colocação de tiles, set collection, tipo cartas que você vai baixando, gerenciamento de mão, esses elementos eu achei interessante de como se joga esse jogo, a construção do jogo em si, e com tantas cartas diferentes entre si que dão poderes diferentes entre si. Então parece um jogo com uma boa rejogabilidade e com uma temática interessante e com uma proposta assim que todo mundo fala aí que é melhor que Terraform Mais ou em estilo Terraform Mais, que me chamou a atenção. Ark Nova. Número 9 temos Dinosaur World. Esse jogo ele é uma sequência do Dinosaur Island da MeepleBR, e agora o Dinosaur World vai vir pela Galápagos Jogos. Dinosaur Island era um jogo que eu queria jogar, queria ter, que não tive a oportunidade de jogar realmente o jogo. E aí vem o Dinosaur World, que ele traz elementos diferentes do Dinosaur Island, e você vai construir seu parque temático, que parece ser a mesma coisa, mas de uma forma visualmente diferente, com outros elementos em foco, né? Então uma coisa interessante que eu achei é que ele tem trabalhadores de tipos diferentes, e utilizando trabalhadores de cores diferentes, eles vão lhe dar vantagens em determinadas ações. Você rola os dados de DNA, os dados de DNA estão lá, você escolhe essa ação e aí você pode incrementar seu DNA, desenvolver o DNA para poder no futuro fazer o upgrade dos dinossauros, criar dinossauros. Você pode consertar o Jeep, pode aumentar a segurança. Você tem as ações simultâneas do Jeep, que vai dar uma volta pelo seu parque que você construiu. Você pode construir atrações onde tem os dinossauros. Eles vão liberar recursos, ou então poderes especiais, ou então pontos imediatos para você durante a partida. E pode acontecer mortes durante o jogo, que vai tirar pontos de você, né? E você tem que deixar o parque, tipo, o entusiasmo das pessoas grande no seu jogo, né? No seu parque temático dos dinossauros. O tema é muito atrativo, o visual é muito bacana, ele vai ter elementos que você vai colocando nas peças para poder fazer o seu parque temático, né? Eu não vi, não sei se tem, mas
não sei se há uma importância de colocação, né? Mas sei que tem o tour do Jeep pelo parque, né? Eu não sei também se você pode fazer feito aqueles jogos digitais de parque temático que você bota a montanha-russa, assim. Eu nunca fiz isso, tá? Bota a montanha-russa, mas não bota um fim. Aí destrói e vê o que acontece. Talvez isso pode ser feito sem querer, mas as mortes acontecem durante o parque temático de dinossauros de verdade, né? Então, Dinosaur World é uma maneira de ter o Dinosaur Island, só que o próximo passo diferente, então pode ter os dois na coleção. Eu achei legal o visual dele, você se sente mais como aqueles jogos digitais de construção de parques, né? E aí você vai fazendo os combos e as liberações de certas pontuações através dos tipos de trabalhadores que você usa durante o jogo. Eu acho que o Dinosaur Island era mais um cercadinho, uma fazendinha com vários tipos de dinossauro que você vai colocando. Esse aqui eu acho que é uma coisa mais pensando no parque em si, né? E nos combos que você pode fazer. Mas o visual também é muito legal. Dinosaur World pela Galápagos Jogos. E por último eu vou deixar o jogo anunciado pela Mosaico Jogos, que eu encaro como um reprint, mas assim, enfim, é o Campeões de Midgard. Campeões de Midgard, quando foi lançado, ele foi dito que tipo, era o substituto do Lords of Waterdeep, que é uma alocação de trabalhadores com um que a mais, né? Uma temática legal, com objetivos para você botar o trabalhador e ele fazer alguma coisa. Aí o campeão de Midgard tá dados personalizados, ai meu Deus, que legal. E aí eles são seus tripulantes que vão lhe ajudar a derrotar os monstros, porque vocês são Jarls, vikings, ou eles estão querendo ser Jarls. Mas enfim, são vikings chegando numa cidade portuária onde está sendo atacada por trolls, dogs, os bichos da cultura viking. E aí você vai levar seus carinhas para detonar eles, para ganhar glória o suficiente para ser o novo Jarl. E aí você vai tanto enfrentar os monstros que vão atacar a vila, como também ir atrás deles fazendo a viagem até lá. Só que aí você precisa de dados específicos, recursos para poder aguentar a viagem. Pode ser que a viagem não dê certo, que algum bicho ataque você durante a sua viagem. Eu acho que eu me lembro bem dessa sacanoagem que tem no jogo. E aí você vai fazendo esses objetivos. Tem os objetivos secretos, que é o de destino que você tem, que você ganha no começo do jogo. Então eu acho assim, a temática muito atrativa. Ele está retornando aí, foi anunciado com esse retorno dos Champions of Midgard, campeões de Midgard, que faz parte daquela, é o original, depois veio o Conquistadores de Midgard, mas eu acho que esse jogo em si é um jogo bem pouca necessidade de texto, tipo dependência de texto, e é um jogo que dá para inserir a família nessa questão de alocação de trabalhadores com a temática maior, com a rolagem de dados, que eu acho sempre emocionante, né? Então, Campeões de Midgard é o número 10. Então, pessoal, me diga aí qual é o seu top 10 jogos que foram anunciados em 2022. Fala logo aí, porque tipo, tem uns que pode sair já no mês de março. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acharam da lista. Qual é a sua própria lista, para deixar o pessoal sabendo das novidades que estão vindo por aí, tá certo? Então valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau!